Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 16 de outubro, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Câmeras registram um acidente grave na BR-470 em Indaial. Uma pessoa morre e 2 ficam feridas. Laboratório da FURB monitora a qualidade da bebida destilada que é distribuída na Oktoberfest. Blumenau lança programa inédito de atendimento 24 horas para pessoas surdas. Comércios exibem selo que valoriza a produção local e reforça o título de capital brasileira da cerveja. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A mudança no tempo traz risco de temporais e até queda nas temperaturas neste final de semana, segundo o Alerta Blue. Entre a manhã e a tarde desta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe, deixando o tempo abafado. Mas a formação de áreas de baixa pressão favorece pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde de amanhã, com risco de temporais isolados. Já no sábado, o tempo muda. O dia será de muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Entre domingo e segunda-feira, a circulação marítima mantém o céu nublado, com aberturas de sol e chuva fraca e isolada. As manhãs voltam a ser frias, com mínimas ficando em torno de 12 graus. Imagens impressionantes mostram o momento de um acidente que deixou uma pessoa morta nesta manhã na BR-470 em Indaial. A batida envolveu uma carreta e 2 carros. As imagens de uma câmera de segurança mostram um instante em que um Fiat Mobi e uma carreta colidem na BR-470. Logo depois, um segundo carro, que vinha logo atrás, também é atingido. Com a força do impacto, a carreta tomba na pista. O motorista do Mobi morreu na hora. Já o condutor da carreta e do outro carro foram socorridos e levados ao hospital. Durante o atendimento, o trânsito ficou lento no trecho da rodovia onde ocorreu o acidente. A Câmara de Vereadores de Blumenau realiza agora à noite uma audiência pública para discutir os impactos do parcelamento e do reparcelamento das dívidas previdenciárias do município e da FURB com o SBLU. O encontro, que começou agora há pouco, foi solicitado pelo vereador professor Gilson, tem o objetivo de apresentar informações detalhadas sobre a situação e promover o diálogo entre o poder público, sindicatos e servidores municipais. A audiência pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Câmara. E os vereadores Jean Volpato e Adriano Pereira, ambos do PT, apresentaram uma emenda ao regimento interno da Câmara para impedir o uso do regime urgentíssimo em projetos que tratem da Previdência Municipal, do regime jurídico dos servidores e do plano de carreira. Essa iniciativa, segundo os parlamentares, busca garantir um debate amplo sobre os temas. A proposta segue tramitação nas comissões permanentes antes de ser votada em plenário. Blumenau será uma das 8 cidades em que serão aplicadas as provas do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde. São 511 vagas imediatas de níveis médio e superior e cadastro para a reserva da administração central. As 17 regionais e também unidades hospitalares da rede estadual estão com vagas. As inscrições vão até o mês de novembro.
Consumidor, vai comprar um carro usado? Então tome alguns cuidados. Verifique se não existe débitos de PVA e de DPVAT, o seguro obrigatório. Peça ao vendedor o certificado de registro do licenciamento do veículo, bem como o certificado de transferência, que deve ser datado, preenchido e estar com a firma reconhecida no cartório. Antes de fechar o negócio, peça que um mecânico de sua confiança faça uma minuciosa verificação no veículo, especialmente em relação a possíveis batidas, condição do motor, parte elétrica e pneus. Fique de olho e evite incômodos. Conheça seus direitos, pratique o consumo consciente. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações para um consumo mais consciente. Durante a Oktoberfest, estabelecimentos de Blumenau que vendem cervejas produzidas na cidade estão identificados com o selo de capital brasileira da cerveja. Essa iniciativa... Ai, caralho. Posso ir de novo? Durante a Oktoberfest, estabelecimentos de Blumenau que vendem cervejas produzidas na cidade estão identificados com o selo da capital brasileira da cerveja. A ação incentiva moradores e turistas a conhecerem os rótulos blumenauenses e reforça o título nacional que o município mantém desde 2017. Atualmente são 16 cervejarias em atividade, reconhecidas pela qualidade e diversidade dos seus produtos. E a contaminação de bebidas por metanol tem causado preocupação entre consumidores de todo o país. Aqui em Blumenau, o Laboratório de Análises de Combustíveis e Cromatografia da FURB realizou o monitoramento e qualidade de bebidas destiladas que são consumidas durante a Oktoberfest. Técnicos do laboratório foram até a Vila Germânica e coletaram 17 amostras de bebidas destiladas que serão comercializadas durante a festa. Nós levamos o material aqui do laboratório para a coleta. Chegando lá, nós encontramos as bebidas ainda em lotes lacrados. Então, em parceria com a Vigilância Sanitária de Blumenau, esses lotes foram abertos e nós coletamos uma alíquota de cada bebida alcoólica destilada que será consumida durante a festa. As amostras foram trazidas para o laboratório localizado no campus 2 da universidade, onde passaram por análise para determinar se estão ou não contaminadas por metanol. O resultado das análises será entregue à Prefeitura de Blumenau. O laboratório já tem uma vasta experiência em análise de metanol, principalmente em combustíveis, e com essa experiência, então, a gente desenvolveu uma metodologia para quantificar o metanol em bebidas alcoólicas destiladas. A ação é fruto de uma parceria entre o Departamento de Engenharia Química da Universidade e a Prefeitura do município. A partir de agora, a detecção de metanol em bebidas destiladas passa a integrar o portfólio de serviços oferecidos pelo laboratório. Interessados em contratar o serviço podem entrar em contato pelo telefone 3221-6099, que também funciona como WhatsApp. A Prefeitura de Blumenau lançou hoje o Blue Libras, um programa inédito que garante atendimento em Libras 24 horas por dia nos serviços públicos do município. Por meio de um QR Code, a pessoa surda pode acessar uma chamada de vídeo com um intérprete sem custo e sem gasto de internet. O lançamento foi agora à tarde na Vila Germânica e aconteceu também antecedeu o Para Oktober, uma confraternização com alunos do programa de Paradesporto. Segundo o governo, mais de 1.000 locais públicos vão contar com o sistema Blue Libras. Olá, Jorge, um abraço para ti, um abraço também para o amigo ligado aqui no Jornal de Blumenau. Olha, chegando com as informações de esporte, começando pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque ontem os dois líderes venceram. A equipe do Palmeiras goleou o Bragantino por 5-1 e o Flamengo acabou
vencendo o Botafogo pelo placar de 3-0. O terceiro colocado, que é o Cruzeiro, acabou empatando, né? 1-1 com o Atlético Mineiro. E o Mirassol venceu o Internacional de Porto Alegre e está vivo para buscar a vaga na Taça Libertadores da América. Hoje são 3 jogos. O Fluminense enfrenta o Juventude. Destaque também para o clássico Bavi, Vitória e Bahia também se enfrentam hoje à noite. E o outro jogo que movimenta a rodada, fechando aí essa rodada do Brasileirão de meio de semana após a Copa, né, as eliminatórias não, né, mas as seleções que estão se preparando para a Copa do Mundo. Alguns países ainda estão nas eliminatórias, outros não, como o Brasil já acabou as eliminatórias aqui da América do Sul, né? O Brasil que confirmou mais 2 jogos amistosos ainda nesse ano, né? O Brasil joga ainda no mês de novembro mais 2 jogos amistosos. Pela Copa Santa Catarina está definido, né? Ontem a Chapecoense empatou com o Concórdia 1 e avançou de fase, enfrenta o Figueirense no mata-mata. Com isso está tudo definido. Quem vai brigar pelo título da Copa Santa Catarina? O Brusque foi eliminado, perdeu por Santa Catarina com o time reserva. O Santa venceu pelo placar de 1-0. E o Beck, Jorge, né? Amanhã à tarde faz seu último trabalho aqui na cidade de Blumenau e depois já embarca para o sul. Fica concentrado lá em Tubarão. A equipe do Blumenau Esporte Clube faz o último trabalho lá no sul do estado e domingo enfrenta às 3 da tarde a equipe do Peixe no jogo de ida. Dia 26, ingresso já à venda. Dia 26 tem o jogo da volta no Complexo do SESI. Um abraço, Jorge. A seguir vamos falar como os problemas do cérebro afetam as nossas emoções. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181.
Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo a médica Daniele de Lara. Nós vamos falar hoje sobre como os problemas do cérebro afetam as emoções. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você. Doutora Daniele, para começar, gostaria que a senhora explicasse de que forma o cérebro regula as nossas emoções. O cérebro é o nosso comando principal, né? Ele regula tudo, incluindo as emoções. Então, o cérebro, através das informações que ele recebe, o ambiente em que nós estamos, a situação que nós estamos vivendo, né? Nossas experiências passadas também, e através de informações do próprio corpo, os nossos hormônios, a pressão que nós estamos naquele momento, o açúcar do nosso sangue, entre várias outras, ele junta essas informações e aí ele vai demonstrar uma emoção. Se eu estou num ambiente que, para mim, com as experiências prévias que eu tenho, um ambiente agradável, eu terei emoções agradáveis. E o oposto da mesma forma. Então, o cérebro, ele sempre age em conjunto com informações que vêm de fora, mas também que estão dentro do nosso corpo. Quais são as principais regiões do cérebro ligadas ao controle emocional? O cérebro é bastante complexo em relação a isso. São várias estruturas, mas uma muito importante é a amígdala cerebral, né? Outra estrutura muito importante são os lobos frontais, que vão nos dar aquele controle do que é socialmente aceitável, né? Em algumas culturas é socialmente aceitável, algumas situações, em outras não. Então essas seriam as principais regiões que são responsáveis pelo controle das emoções. Problemas neurológicos, como tumores ou lesões, podem mudar o comportamento ou a forma como a pessoa sente e expressa as suas emoções? É muito interessante essa pergunta. Quando nós temos uma lesão no cérebro, né, vou usar essa expressão, pode ser um tumor, uma inflamação, um machucado, um ferimento por uma batida da cabeça, entre várias outras formas que a gente tem de lesões no cérebro. Nessas regiões, o que vai acontecer é que o cérebro não vai funcionar da forma mais adequada, né? Então vai começar a expressar as emoções de forma diferente. Então, como que o paciente pode, né, experimentar ou passar por uma situação dessas? Então, às vezes é uma pessoa que sempre foi muito tímida, né, muito reservada, e de repente ela começa a ter um comportamento exagerado, vou dar exemplos bobos, mas ri muito alto num ambiente público, começa a ter gastos, né, compras que não são compatíveis com a sua conta bancária e muito menos com o seu comportamento habitual, né? Comportamentos de agressividade. Então, dependendo do tipo de problema e da região que está afetada e quanto ela está afetada, essa pessoa terá um ou mais sintomas que podem se manifestar dessa forma. Então, essa mudança comportamental das suas emoções pode indicar algum problema? Podem, né? O que deve fazer com que a gente fique de olho aberto, mais atento? Quando essa mudança de comportamento, né, ou das emoções, e aqui a gente pode falar sintomas de depressão, então aquela pessoa que está mais quietinha, a gente pensa, deve estar deprimido, né? Ou que está muito ansiosa, muito chorosa, vem associado a sintomas físicos. Então, começou a ficar muito quietinha, não quer mais conversar, não quer sair de casa, e junto com isso uma dor de cabeça frequente que a pessoa nunca teve, né? Ou começou a ter vômitos de repetição, ou a visão começou a ficar turva. Então, sempre que esses sintomas forem repentinos, diferente do habitual, especialmente junto com algum sintoma físico, é importante que a gente dê uma olhada com um pouquinho mais de carinho nessa situação. No atendimento na clínica, conversando com alguns pacientes, a senhora já percebeu isso? Sim, é notório isso? Inúmeras situações. Então, pacientes tratando depressão, 1, 2 anos, até descobrir um tumor no cérebro, ou pessoas que começaram a ficar muito eufóricas, como eu estava comentando, e a
o marido ou a esposa, poxa, ele sempre foi tão reservado, agora está mais comunicativo, mas quando a gente observa é um comunicativo também muito exagerado, né? Importante ressaltar, né, que isso que nós estamos conversando são exceções. Não é que toda pessoa que fica deprimida ou toda pessoa que fica muito ansiosa tenha uma lesão física no cérebro. Não é uma regra. Exatamente. Às vezes é uma alteração mesmo da mente, que a gente diz, né? Do funcionamento. Mas é importante conversarmos e sabermos que isso existe, para que a gente possa ficar de olho e conversar com o nosso médico. Quais as doenças neurológicas, doutora, mais comuns que costumam ter impacto no estado emocional da pessoa? As doenças neurológicas mais comuns são os tumores cerebrais, que causarão esse tipo de sintoma. Então, nós temos tumores que vão machucar essas áreas, vão apertar, comprimir, inflamar e, portanto, vão atrapalhar o funcionamento normal dessa região. Mas existem alguns tipos de tumores do cérebro também que produzem hormônios, que afetam a produção dos nossos hormônios. Nós temos no cérebro um centro produtor que chama hipófise. Às vezes esse centro produtor pode ficar bagunçar essa função hormonal e aí também ter impacto no nosso comportamento. Um exemplo natural disso, que é da natureza, é quando a mulher, por exemplo, começa a entrar ou está na TPM ou está no período de perimenopausa, em que ela fica mais irritada, né? Às vezes mais agitada, mais chorosa. Isso é da nossa natureza, mas é um exemplo para as pessoas entenderem. Imagine você ter um tumor que bagunça muito mais esses teus hormônios, né? Não apenas na mulher, no homem também. Então isso pode ter uma repercussão emocional do comportamento. Traumas cranianos podem levar a distúrbios emocionais ou de personalidade? Muito interessante, podem, né? Aí nós estamos falando de uma situação diferente, porque um trauma é uma coisa aguda, ela é súbita, ela é rápida. A pessoa está bem, subitamente bate o carro, ou é atropelada, né? Ou leva um tiro. Então, a gente já não vai ver essa mudança naquele momento. Nós primeiro vamos perceber as alterações ali do acidente, de repente ficou em coma ou ficou sem mexer um braço, uma perna. Porém, ao longo do tempo, é possível observar alterações do comportamento em especial, né? Quanto mais grave é o acidente, o trauma do crânio, ou seja, quanto mais alterações a pessoa tem naquela horinha ali do acidente, maior é a chance de haver uma alteração do comportamento. E é importante que as famílias saibam disso, porque é muito comum no consultório o paciente vir e a família vir junto e falar, doutora, não quer mais fazer nada, não quer mais sair de casa, não quer, né? Entender que faz parte do processo, que nem sempre será uma sequela definitiva e que a gente precisa então trabalhar em conjunto com o médico desse paciente para que ele possa oferecer as ferramentas para ter uma perspectiva de melhora. E como a neurocirurgia, doutora, pode ajudar em casos em que alterações cerebrais afetam as emoções? A neurocirurgia tem um papel muito importante nesse caso, que é o papel de tentar tratar, curar as doenças que causaram essas alterações, né? Então, como a neurocirurgia pode atuar? Removendo um tumor que está apertando essa região, machucando essa região. No caso de um AVC, que é um exemplo que pode acontecer também, teve um derrame cerebral, formou um coágulo de sangue ali no cérebro, a neurocirurgia pode remover, evacuar esse hematoma, né? Então, a neurocirurgia vai ter esse papel, junto com a neurologia, de identificar o que está sendo a causa, qual é o problema principal e quais são as técnicas, tratamentos que nós temos, que hoje são vários, ainda bem, né? Para resolver esse problema da forma mais eficiente possível. Há exames que permitem detectar mudanças cerebrais ligadas ao comportamento emocional? Existem exames, né? E ainda bem eles estão cada vez mais acessíveis. Se nós pensarmos fazer uma ressonância aqui na nossa região 15 anos atrás, existia uma certa dificuldade, né? Atualmente, o acesso aos exames de imagem, tomografias e ressonâncias se tornou muito mais próximo da nossa realidade. Isso facilita em dois sentidos. Primeiro, que a gente faça o diagnóstico, mas mais importante do que isso, que nós façamos um diagnóstico mais precoce, mais cedo, porque quanto antes identificar um problema, menos complexa vai ser a solução, né? Quais são os exames que a gente pode usar? Tomografia, ressonância,
eletro da cabeça, exames das veias e artérias do cérebro, que nós chamamos de angiografias, e assim por diante. Então, para cada caso, nós teremos uma investigação específica, mas existem vários exames que nos permitem identificar e, mais importante do que isso, planejar como nós vamos resolver. Bom, de um modo geral, né, esses sintomas emocionais são reversíveis com o tratamento dos problemas neurológicos? Geralmente sim, mas depende da causa e do tempo, né? Então, me corta o coração quando eu recebo um paciente que me diz que há 2 anos está assim, com esses sintomas e ninguém desconfiou, porque é claro que a chance de melhorar é muito menor do que um paciente que está há 2 meses. Mas de uma forma geral existe sim, porque a maioria, agora falando dos tumores do cérebro, a maioria deles não é maligna, a maioria deles é benigna, ou seja, é uma lesão que se você remover com sucesso, resolveu o problema. Então, se a gente conseguir tratar e remover o problema, a chance disso melhorar é muito maior. Por isso que eu repito, quanto antes nós descobrirmos o problema, melhor é a perspectiva de uma cura, de uma resolução. O que as pessoas podem fazer, doutora, para preservar a saúde cerebral e emocional? Legal. Obrigada por me dar essa oportunidade de falar isso, porque muitas vezes as pessoas esperam assim uma vitamina, né, uma pílula mágica, aquele remédio que só a doutora tenha o segredo. O que a gente precisa fazer? Primeiro básico, cuidar que todo mundo sabe, mas às vezes a gente finge que não sabe porque exige um certo esforço, uma certa dedicação. Cuidar da saúde, né? Tudo aquilo que faz mal e nós estamos cansados de escutar. Sedentarismo, então vamos praticar atividade física, não fumar, né? Evitar a bebida alcoólica, cuidar do peso, com o seu médico, fazer exames frequentes, exames básicos, né? Saber como está o açúcar do seu sangue, a sua pressão arterial. Se você tem um histórico na família de alguma doença neurológica, procure um especialista para já fazer uma investigação, fazer exames, para ver se no seu caso isso também existe, se existir, como tratar antes de dar sintomas. Então, aquele cuidado do dia a dia com a saúde é a chave para a gente prevenir ou tratar da melhor forma possível as lesões dentro do nosso cérebro. Doutora Daniele de Lara, muito obrigado pela participação da senhora e as orientações para a nossa audiência. Agradeço essa oportunidade, um abraço a todos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.